Present Continuous e Past Continuous são os assuntos de hoje. E a diferença básica entre o Present e o Past Continuous é que o primeiro denota uma ação que está acontecendo naquele momento, enquanto o segundo é principalmente usado para uma ação passada que continuou por mais algum tempo, embora seus exatos limites não sejam conhecidos ou importantes. Veja aí alguns exemplos com Sidney. Hello everybody. Estamos aqui para mais uma aula de inglês hoje, onde você tem um pouco de gramática para aprender, né? É importante que você aprenda a gramática, é importante que você aprenda como é que a língua funciona, como é que ela se organiza, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos dar uma olhada no Past Continuous e no Present Continuous. É aquele tempo onde você tem que usar o verbo to be mais um outro verbo acompanhado com ing. Basicamente, esse tempo tem dois usos. Você pode descrever uma ação que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, você está assistindo minha aula, you are attending my lesson. Ou então você pode descrever também uma ação no futuro breve. Então a gente vai ver essas duas situações hoje. Como é que é isso, de você de repente descrever uma coisa que está acontecendo nesse momento, ou então uma coisa no futuro breve. Por exemplo, você pode dizer que vai assistir a aula daqui a pouco. I'm going or I am attending your lesson soon. Logo, daqui a pouco. Vamos ver como é que forma então? Dá uma olhadinha aqui comigo. Então eu tenho lá the present and past continuous. Eu vou dar logo os dois, o presente e o passado contínuo. Como é que a gente vai formar esses dois tempos? O tempo contínuo, que é o tempo do ing. Então, basicamente, a gente forma com to be, que nem eu havia dito, mais o verbo com ing. O to be nas suas formas, tanto no presente quanto no passado. Então, eu tenho am, is e are. Was e were para o passado. Então, as formas do presente são essa e a do passado são essas outras duas aqui. Tá ok? Você já deve ter estudado o verbo to be, portanto você lembra, né? Eu falo no presente, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Você deve ter estudado o verbo to be no passado também. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Então agora a gente vai pegar o verbo to be no presente e no passado, juntar com outro e colocar um ing. Vamos ver como é que funciona? Olha lá. Examples. Vou fazer uma comparação primeiro dos tempos verbais. Olha, she goes to the movies every day. Isso está no simple present. Olha aqui a característica do simple present. He, she, it, terceira pessoa do singular, você usa S no verbo. No caso, o verbo go, né? Ele recebe ES. Então, ela vai ao cinema todo dia. Ela vai ao cinema todo dia. Então, o simple present, ele explica uma ação que é uma rotina, uma coisa que acontece rotineiramente. Ela vai ao cinema todo dia. She went to the movies yesterday. Você consegue reconhecer que tempo é esse aqui? Went é o simple past. É o passado do verbo go. Go é um verbo irregular, então o passado dele você não constrói com ed, você constrói, ou melhor, você não constrói, você tem uma forma própria, que você consulta aí nas tabelas. Ela foi ao cinema ontem. Ela foi ao cinema ontem. Então o simple present serve para eu mostrar uma ação que acontece rotineiramente. She goes to the movies every day. I go to the movies every day. Eu vou, ela vai ao cinema todo dia. Então você tem a diferença que na terceira pessoa você usa o S. Nas demais não. She goes. I go. Agora, no passado não tem essa diferença. She went to the movies yesterday. Ela foi ao cinema ontem. Ou I went to the movies yesterday. Já não tem diferença com terceira pessoa ou não. Você usa exatamente o mesmo verbo. Vamos ver mais exemplos? Olha aqui. She's going to the movies. Olha, aqui eu já coloquei o present continuous. She combina com a forma is, por isso que é present continuous. Ó, present continuous, porque o verbo to be está no presente. She is going. Ó, o verbo go recebeu ing. Se eu for traduzir ao pé da letra, ela está indo ao cinema agora. Ela está indo ao cinema agora. Então, serve para expressar uma ação que está acontecendo agora. O que quer dizer tomorrow? Tomorrow é amanhã. Aí eu mudo um pouquinho a tradução da minha frase. Ela vai ao cinema amanhã. Ela vai ao cinema
amanhã. Então, tanto no caso de ela estar indo agora, como ela vai amanhã, eu uso o present continuous. É esse o tempo que eu uso para expressar uma ação que está acontecendo agora, ou então uma ação que está acontecendo num futuro breve. Aqui embaixo eu tenho she was going to the movies yesterday. She was going to the movies yesterday. Nota o uso do passado do verbo to be, combinando com she. She was. E o verbo go mais ing. Então, ela estava indo ao cinema ontem. Ela estava indo ao cinema ontem. Então, este é o past continuous. Por que past? Porque o verbo que você está usando aqui é o was. Tudo bem? Então, she's going to the movie now. Eu estou dizendo uma ação que está acontecendo agora. Onde é que ela está indo? Where is she going? She's going to the movie now. Agora, se eu quero saber uma coisa mais futura, eu também posso usar a mesma frase. She's going to the movie in 10 minutes. Ela está indo para o cinema daqui a 10 minutos, tá? Quem sabe você não pega ela. Liga agora, tá ok? E no passado, she was going to the movies. Se eu quiser mudar o sujeito, por exemplo, she was, eu mudo para they. Aí vira they were. Tá bom? Então agora, nos próximos exemplos, a gente vai dar uma olhada como é que é o uso, para que serve, como é que você então pode aplicar diretamente o present e o past continuous. Dá uma olhadinha aqui. Listen, someone knock at the door. Listen, someone knock at the door. Knock é o verbo bater. Quando você bate na porta, né, que você faz aquele knock, 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 é esse daqui, é um knock. Listen, escute, é um imperativo, né? Someone, alguém, knock at the door. Alguém bate na porta. Se eu estou falando listen, eu quero que você me diga alguma coisa que está acontecendo nesse momento, não é isso? Então eu digo assim para você. Listen, escuta, está acontecendo alguma coisa. Então você vai usar o listen no imperativo e esse está acontecendo não vai ser gerúndio? Então vamos ver como é que vai ficar a resposta. Olha lá. Listen. Someone knock at the door. Vira. Someone is knocking at the door. Então, escute. Alguém está batendo na porta. Escute. Alguém está batendo na porta. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo então? Como é que a gente pode usar também? Olha lá. Mr. and Mrs. Nomura build a new home on First Street. Então, senhor e senhora Nomura constroem uma casa na primeira rua. Senhor e senhora Nomura constroem uma casa na primeira rua. Eu quero explicar uma ação que está acontecendo neste momento. Então, o que eu vou usar aqui? Mr. e Mrs. Nomura vai combinar com que forma do verbo to be? Com is ou com are? Com are. Depois, o que eu tenho que colocar no verbo? ing. Então, como é que fica a resposta? Are building. Então, Mr. and Mrs. Nomura, eles, né? They are building. Eles estão construindo uma casa nova na primeira rua. Eles estão construindo uma casa nova na primeira rua. Tem mais exemplos. Vamos rapidinho ver mais um? Olha lá. They come to visit us. Aqui eu quero que você mude do presente simples para o presente contínuo. Então, eles vêm nos visitar. Eles vêm nos visitar. Eles, com que forma do verbo to be combina? Com are. They are. Come vai receber ing. Como é que fica a resposta? They are coming to visit us. They are coming to visit us. Eles estão vindo nos visitar. Nota que o e do verbo come some quando você usa ing. Eles estão vindo nos visitar. Tudo bem até aí? Então nota que tem isso, tá? O verbo quando ele termina em e, ele perde o e e recebe ing, exceto o verbo be e exceto o verbo see. Vamos olhar mais? Olha lá. Martha plays the piano. A Marta toca piano. Olha, plays, terceira pessoa do singular no presente simples, o verbo recebe S. Martha equivale a she. Se ela equivale a she, qual o verbo a ser usado? To be. Is. Depois eu tenho que colocar ing aqui. Como é que fica a resposta? Martha is playing the piano. Marta está tocando piano. Marta
toca piano. Marta está tocando piano. Tudo bem? Tá dando para comparar as diferenças? Vamos mais uma. Olha lá. He puts cream in his coffee. Ele põe creme no café. Ele põe creme no seu café. S na terceira pessoa. He vai combinar com que forma do verbo to be? Com a forma is. Depois eu tenho que colocar ing no verbo. Como é que fica a resposta? He is putting. E nota que aqui você tem um sanduíche de vogal. Put. Uma vogal entre duas consoantes. Quando isso ocorre, você dobra a última letra. Então ele está colocando creme em seu café. Ele está colocando creme em seu café. Tudo bem até aí? Então tem esse detalhe também, um verbo monossilábico, né, pequenininho, quando ele termina com uma vogal entre duas consoantes, você dobra a última letra. Vamos ver agora um pouco de past continuous? Olha lá. He drove, que é o passado do verbo drive, né, dirigir. He drove to work in his car. Ele dirigiu para o trabalho em seu carro, ou ele foi com seu carro para o trabalho. Drove é o passado do verbo drive. Eu tenho que colocar past continuous. Então, qual é a forma do passado que vai combinar com he? É o was. E o verbo vai receber ing, mas não o passado, e sim o presente. Vamos ver como é que fica? He was driving. Então, olha, o drove vira drive e depois eu coloco ing. Como ele termina com e, eu corto fora o e coloco ing. Ele estava dirigindo para o trabalho em seu carro. Ou ele estava indo para o trabalho com seu carro. Tudo bem? Então você percebeu que o ing, ele vai no presente do verbo, não no passado. Você tem que mudar então. E aí entra o to be no passado para dar o sentido de passado para a frase. Vamos ver mais uma frase? He spoke very slowly. Ele falou muito lentamente. Ele falou muito lentamente. Spoke é o passado do verbo speak. O sujeito da frase é she, que vai combinar com was no passado. E o verbo speak recebe ing. Como fica a resposta? She was speaking. Ela estava falando very slowly, muito lentamente. Ela estava falando muito lentamente. Olha, o presente recebe ing, o passado não. Tá ok? Acompanhando? Tem mais um exercício. Vamos rapidinho, olha lá. They came to visit us. Eles vieram nos visitar. Tá no passado. Eles vieram, came. O verbo é come. O sujeito é they. Combina com que forma do verbo to be no passado? Com were. Então eu vou usar o were mais o verbo com ing. Como é que fica? They were coming. Ó, o verbo come com ing, ele perde o e. Eles estavam vindo nos visitar. Eles estavam vindo nos visitar. Tudo bem até aí? Ótimo. Então, hoje você aprendeu comigo present continuous e past continuous. Presta muita atenção que esse tempo ele é muito usado em inglês, tá bom? Na próxima aula tem mais. Um abraço. Bye, bye.